uma adequação, uma destinação e uma forma adequada de chamar aquela energia para aquele objetivo, você vai se expressar. Exato. O Pedro está colocando aqui o caso que tem uma Yansan e o Exu, que a mãe de santo recomenda nem falar, porque são muito densos. Cara, assim, vamos entender uma coisa. Quando a gente fala de orixá, a gente precisa entender, assim como quando a gente fala dos deuses, sejam os deuses egípcios ou do panteão romano, greco-romano, grego, não importa. Mas quando a gente fala de orixá, a gente precisa entender quem são, para os iorubanos, quem são os orixás. E para o iorubano, até onde eu entendi até agora, não existem as Yansãs, os Exus. Existe o Exu e a Yansan. Ponto. Sim. Essa história de Yansan do balé, Yansan de não sei o quê, Exu de não sei aonde, isso é brasileiro. Isso é nosso, é Brasil. Bom, acabou. Então, se você vai chamar a força de Yansan, você precisa entender, você vai chamar a força de Yansan que você acredita que baixe no terreiro de Umbanda, não é o orixá Yansan lá do Candomblé. Nem é o orixá Yansan original do culto de nação africana, que não é Candomblé. É antes do Candomblé, muito antes do Candomblé. Totalmente diferente do Candomblé. O conceito é diferente, a ideia de reunião é diferente, não é obrigatório incorporação, não é obrigatório fazer... É tudo diferente, tudo. O Candomblé é invenção brasileira, a Umbanda é invenção brasileira. O Candomblé já simplificou a coisa dos orixás, trazendo só 16 para cá. A Umbanda simplificou ainda mais, tirando os orixás, entre aspas, originais daqui de dentro. Pronto, é isso que aconteceu. No geralzão, é isso que aconteceu. Só que, como nós trazemos os nomes dos orixás, então eu quero uma Yansan do balé, porque é a Yansan que está lá dentro do cemitério cuidando dos mortos. Então ela não é uma Yansan de expansão, mas uma Yansan de restrição, contração, contrição. Ela é uma Yansan que contém. Né? Porque senão as forças que estão ali no cemitério saem por aí a torta e a direito. Uhum. Então, as entidades que vibram nas redondezas ou dentro dos cemitérios, elas são entidades todas de contenção. Elas contêm, são entidades de contenção. O seu João Caveira ou os Exus Caveira, que trabalham nessa área, né, nessa região dos cemitérios, não quero nem chamar de Campo Santo, sei lá o quê, mas nessa região dos cemitérios, esses caras são caras de contenção. Eles estão ali para impedir que energias de morto, de decomposição, de esgotamento saia dali e fiquem livres por aí. Estão ali para isso, para impedir isso. E aí a gente foi colocando o Ogum, inventamos o Ogum BG, a gente inventou a Yansan do balé. Nada disso existe na África. Nada disso. Na África, quem você tem? Ogum. Qual Ogum? O único que existe. Ogum. Não tem dois. Só tem um. E acabou. Então por que quando um filho é feito, ele dá um nome diferente? Ele não dá um nome diferente. Quando ele fala no ouvido da Eked o nome dele, que eles chamam de Digina, a única coisa que ele está falando ali no ouvido da Eked, o que ele está passando para ela, é que naquele filho nasceu um Ogum. E aquele filho agora é um Ogum fulano de tal. O filho. Uhum. Tanto que os caras do Candomblé não têm essa neura de ficar falando, porque eles falam assim, Mãe Estela de Oiá. Não tem o menor constrangimento de falar Pai João de, sei lá, de Oxalá, ou de Oxaguian. Eles não têm constrangimento. Não, eu não posso falar que eu sou de Xangô, porque senão vão saber que eu sou de Xangô, vão fazer macumba para mim, vão quebrar a minha coroa. Cara, tem. Mas tem umas historinhas dessas. Tu não pode falar de quem você é filho, não, porque se você falar, eu vou fazer uma macumba aqui e vou acabar contigo. Porque agora eu já sei qual é a sua coroa. Nossa, Roberto, então eu nunca vou falar que eu sou de Xangô Coxum. Não vou falar, viu? Muito menos numa live pública.
Não vou Pois falar. é. Eu nunca contei isso também para os outros. Nunca. Porque eu sou de Xangô com Oxum também. Também? Isso, então, assim, são coisas, cara, que as pessoas a gente ficam olhando. Ah, cara, ou eu confio em quem eu me entrego para trabalhar, ou eu não confio. Tem que começar por aí. Eu até entendo que se você tá novinho, tá lá no iniciozinho da sua caminhada, coisa e tal, e você chega para um cara maldoso e fala, eu fui jogar búzio e o cara lá falou que eu sou de Yansan com Ogum. E o cara é maldoso, tá arriscado mesmo o cara fazer alguma coisa, não para quebrar o cara, mas para amarrar no terreiro dele. Puxar o cara Uhum. pro terreiro dele e ficar com carinha ali. O cara tá no começo. Agora, como é que ele vai fazer isso com um cara que tem um pouquinho mais de experiência? Não vejo. Não, não que seja impossível, porque sempre tem alguém tentando fazer alguma coisa. Não é que seja Uhum. impossível, mas é Sim. muito mais E difícil de você conseguir. principalmente dentro da Umbanda, se ele já tiver bem manifestado com os guias dele, bem definido o guia de frente dele, o principal ali que vai se manifestar, tem como. Sim, Se sim, ele andar na linha, for uma pessoa correta, tiver uma conexão boa com seus guias e tudo mais, só se de repente ele resolver pisar na casca de banana que ele vai abrir a porta. Porque se ele se mantiver ali, uma pessoa correta, trabalhando, fazendo as coisas certas, e eu não estou falando que ele vai virar uma santidade, mas ser uma pessoa correta, pessoa justa, precisa ser perfeito. sim. Ele não vai abrir a porta. Então, na hora que o cara fizer um negócio, vai bater, não vai achar liga e vai voltar. O cara vai ter o Exato. rebote do que fez. Vai ter o Então, rebote dele lá. eu acho complicado. Eu não vou falar. E também assim, né? Eu não vou falar, mas se o cara é bom mesmo, o cara vai descobrir. Eu não preciso O cara vai falar. descobrir. Exatamente. Exatamente. Né? E uma coisa que o Nino fala, que eu concordo com ele, é se alguém fez macumba, magia, feitiço, qualquer coisa para você, e você descobriu, o cara é fraco. Né? O cara é fraco. Exatamente. Outro dia eu lembrei do Nino falando isso numa live do Jorge Escrito. Porque ele brinca com a esposa dele, a live é dela, na verdade, e ela chama ele para falar de Umbanda. E aí lá no meio, lá um amigo dela manda um recado para ela, e o WhatsApp dela aparece o recado. Vamos tomar um café. Aí ele na boa, ele falando coisa e tal, só que daqui a pouco ele só fala assim, eu quero saber quem é esse Eduardo. Eduardo, o nome do cara. Eu quero saber quem é esse Eduardo que tá te chamando para tomar um café. Aí ela, é o Edu, é nosso amigo, não sei o quê. Não, ó, de olho. Aí daqui a pouco alguém lá no meio da live, lá passa um tempo lá da live dela lá no meio da live alguém fala assim, eu tô tentando ligar pro Eduardo para falar com ele para vir pra live, para ele falar com o Jorge, né, e tal. Aí o Jorge fala assim, se ele ainda estiver de pé, pode chamar. Eu brinco com o pessoal, de vez em quando eu brinco, eu falo, gente, se eu for fazer macumba para alguém, tenha certeza, não é para quebrar uma perna. É para o Lógico. cara vir me visitar via psicografia, porque não vai ter outro caminho. Sabe? Mas Sabe? Então não eu, tem essa. Tem gente que fala, não, eu tenho certeza que estão fazendo macumba para mim. Quem é você na fila do pão? é, Cara, Roberto, sabe o que eu recomendo para essas pessoas? E eu acho que muitas vezes o pessoal que está na magia, que está em outros campos, eles descartam muito facilmente certas literaturas espíritas. Eu acho que tem muita coisa lá que não me serve, que não casa, mas tem muita coisa boa lá que deve ser lido com carinho e cuidado, tá? sim, Principalmente no livro dos espíritos e tudo mais, que tem muito ensinamento válido em vários lugares e a pessoa às vezes por preconceito descarta. E um dos livros que eu adoro e fica lá na gaveta, numa das gavetas lá no meu templo, inclusive uma médium foi lá pegar uma vela, na gaveta de vela e estava lá do lado. Esse livro é de quem? Eu falei, é meu. Eu posso levar? Leva, depois devolve no mesmo lugar que está aí, para a próxima pessoa achar. Chama-se Obsessão e Suas Máscaras. Onde não fala, conheço. é muito bom, onde fala dos Esse eu não tipos de conheço. obsessão, como as obsessões começam, quais são as portas de entrada. E, geralmente, na verdade, 99,9% das obsessões começam
no plano psíquico causado pela própria pessoa que está sendo obsidiada. Então, começa pela pessoa achar que fizeram alguma coisa. Uma das melhores macumbas que você pode fazer para alguém é você virar e olhar bem no olho da pessoa e falar: eu fiz macumba para você. Você não precisa fazer mais nada. Dali para frente, a própria pessoa se derruba, porque ela vai ficar com aquilo na cabeça e depois, se ela estiver bem, você só tá bem para o tombo ser maior depois, porque você não cortou nada não. A macumba continua funcionando. É só você sugestionar para a pessoa que ela vai entrar num princípio de auto-obsessão Exato, e vai se exato. destruir. O Nino, eu não sei se foi o Nino ou se foi um outro, se foi o Fausto, caramba. Eu não lembro mais com quem que eu vi uma história, eu não vou lembrar a história toda também, vou tentar resumir. A história de um cara que ele tinha um chefe e o chefe era chefe, mas era amigo dele também. E ele não tinha, não acreditava em nada de magia, de macumba, de nada disso. E o cara começa a conversar com o chefe. Falando, poxa, eu tô passando por um problema assim, assado, coisa e tal, não sei o quê. Vai conquistando o cara através da vitimização, né? Então ele vai levando o cara, não, porque eu não tô sentindo bem, coisa e tal. O chefe, pô, mas você é um cara bacana, coisa e tal. O que você acha que pode ser? O cara, eu acho que vão fazer alguma coisa para mim. Aí, pô, mas você acha isso? Eu acho. Eu vou num lugar aí e, cara, de verdade mesmo, tu não quer ir comigo não, que eu tô meio me borrando. Pô, mas você pô, tu não quer. Aí o cara vai, não acredita em nada dessas coisas mesmo, deixa eu ir lá contigo, então vamos lá. O máximo que vai acontecer é eu rir da cara do sujeito. Aí o cara vai, chega lá, acontece alguma coisa que o cara fica com a pulga atrás da orelha. Fala, opa, peraí, tem alguma coisa além aí. E aí o cara vai a primeira vez, vai a segunda, daqui a pouco vai num outro lugar. Eu não lembro direito a história, eu sei que no final das contas, o cara melhora, né? O carinha que supostamente estava sofrendo algum problema, ele melhora. E aí chegou no cara e falou: "E aí agora, como é que tu tá? Como é que tá a sua como é que tá a sua crença com relação a isso tudo que eu te falo aí, tudo que a gente falava? Cara, tu mudou minha cabeça. Agora eu entendo que o negócio existe e, cara, o negócio não é que o negócio funciona. Então agora eu posso dar o recado que eu sempre quis dar para você. Eu fiz magia para você." E vai embora. Ou seja, eu tinha que fazer o cara acreditar na parada. Se o cara não acreditasse, o cara não tá ligado. As pessoas às vezes perguntam assim: por que a magia não pega num ateu? Por que ateu não tem obsessão, ateu não tem gosto, ateu não tem essas coisas? Por quê? Porque não é que ele seja ateu. O problema é que ele não está ligado nessa faixa energética. Logo, a conexão para pegar aquilo ali no cara, você tem que ir para o mesmo nível que ele. Se você for para o mesmo nível que ele, não tem ateu, não tem agnóstico, não tem nada nem ninguém. Vai pegar e pronto. Porque magia sempre funciona. Magia não tem mais ou menos, não tem de vez em quando, não tem eu acho que. Magia funciona. Pode não funcionar do jeito que você imagina, porque a gente faz algum errinho ali, faz alguma besteirinha, em vez de acender a vela preta, acende a vela roxa, alguma coisa, muda alguma coisa na receita, já era, quebrou na emenda. Não vai funcionar do jeito que você esperava, mas vai funcionar de um jeito errado. Mas vai funcionar, sempre vai funcionar. Sim. O problema é que você precisa chegar naquele cara. Então, assim, adianta eu fazer uma macumba com São Bento, que é denso toda a vida, vou fazer uma macumba com São Bento para pegar, sei lá, a mãe Estela de Oiá lá, que já desencarnou, então eu posso falar. A mãe Estela de Oiá. Eu vou fazer uma macumba com São Bento para pegar ela. Cara, ela vai olhar e vai falar: e filhão, eu trabalho com orixá, meu negócio é África, isso é católico, não sei se tu sabe, mas isso não vai bater, filhão. Não adianta.
Mexe com Yansan, mexe com Ogum, mas com Yansan, com Ogum. Aí talvez pegue alguma coisa, mas tem uma outra historinha também que o pessoal fala, esse negócio de energia. É assim, você vai mesmo usar um crucifixo contra um vampiro? Acho melhor perguntar antes qual é a procedência dele. Vai que ele seja judeu. Tu só vai piorar a situação. Você já ouviu. Eu acho que eu vi até num filme desses pastelão que eles estavam fazendo. Mas eu acho que o vampiro respondeu, deu um tapa na cruz, jogou longe e falou: eu sou ateu. Aí foi lá e mordeu o cara. Que merda. Mas então, Roberto, é o que o pessoal não entende, que é o seguinte: tudo tem que ter uma sintonia. Nós somos que nem se fosse um rádio. Nós vamos tocar a música da estação que a gente sintonizar. Então, muitas vezes a magia não funciona porque você lança uma coisa que não tem sintonia nenhuma com a pessoa. Por exemplo, você vai atacar alguém de Oiá, que você sabe. Oiá vai estar ligado a vento, tempestade, essas coisas. Você vai usar energias afins que você vai modificar e moldar com uma determinada sintonia ou às vezes até com um pequeno pensamento que você quer plantar na cabeça da pessoa para ali brotar o processo que você quer desenvolver com aquela pessoa. Então você vai usar um elemento de afinidade. É por isso que muitas vezes a pessoa ela vai fazer alguma coisa, ela fica com medo, ou aquilo que você falou, da pessoa ficar com medo de revelar quem é o seu pai e sua mãe de cabeça. Porque a pessoa falou: epa, peraí, eu vou mexer com alguma coisa de Xangô que tem afinidade com ele, porque eu vou atacar por aí. Mas aí tem uma outra questão. Primeiro, se o cara é bom, ele descobre. E segundo, como dizia, e eles gostam muito de falar lá na Rosa Cruz, que eu fui até o nível 3 da Rosa Cruz. Aí depois eu deixei a Ordem Rosa Cruz. Eles sempre falavam: como está no portal de Delfos, homem, conhece a ti mesmo. Se você conhece a você mesmo, a pessoa planta essa sugestão, você vai falar: isso é besteira. Sim. Que nem algumas vezes, já que eu estava em churrasco bebendo, eu já escutei a sugestão na minha mente. Eu estava lá cortando uma carne com a faca, veio a sugestão para mim: pega essa faca e corta a pessoa que está do teu lado. E a minha resposta foi básica: faz o seguinte, arruma um corpo e corta você, então. Foi a minha resposta mental na hora. Quer cortar? Arruma um corpo e corta você, porque eu não vou fazer isso não. E continuei lá cortando a carne, comendo minha carne, tomando minha cerveja. Eu falo da sugestão idiota, vai receber resposta idiota, porque... Deixa eu dar um recado aqui pro meu amigo Pedro. O Pedro colocou aqui que a primeira e principal proteção é a nossa mente. Minha opinião. Tanto é que eu não faço banho de ervas. Agora, Pedro, eu até entendo isso, eu também dificilmente faço, mas eu tenho outros mecanismos para fazer a limpeza energética. Eu faço, por exemplo, debaixo do chuveiro, eu mentalizo a água sendo e tal, só que tá, beleza. Agora pensa bem, olha o que o Eduardo falou aqui durante a live, né? Se você tem uma ferramenta que facilita a sua vida e provoca menor desgaste mental, por que não usar? Exatamente. As ervas estão aí mesmo. Às vezes, eu contei para eles ontem no curso, eu fui fazer um banho de preparação para o curso. Para mim, eu fiz no sábado à noite. Né? No sábado à noite. Eu vou ficar pegando erva, vou ficar pegando aquilo e tal, só que o que eu fiz? Eu tenho essência química mesmo. Essência que faz perfumezinho, que bota em richô para perfumar a casa. Eu peguei essência de alecrim e essência de alfazema. Pinguei no box. Abri o chuveiro, água quente, bateu, subiu o vapor. Com que perfume? Entrei ali, respirou, limpou, vai, acabou, fim. Mas eu utilizei de um recurso que facilitou o meu processo mental para que o desgaste fosse menor. Não é obrigado a tomar banho de erva mesmo. Eu não obrigo, mas você precisa ter recurso, você precisa ter caminho, você precisa ter recurso e precisa ter esse recurso à mão, porque às vezes você está tão mentalmente desgastado que você não tem força o suficiente para mentalizar aquilo que você precisa. E aí é a hora que a gente cai.
Hoje, eu fiz atendimento de 2 pessoas e olha o que engraçado. Primeiro, uma taróloga que veio tirar tarô comigo, dizendo que ela não estava em condição mental para fazer leitura para ela mesma. Então, eu fiz a leitura para ela. Segundo, um cara que é magista já há um tempo, dizendo para mim, eu não estou em condição mental de fazer a magia para mim mesmo. Então, preciso de ajuda de outra pessoa. Eu vou até, depois que sair daqui da live, eu vou fazer o trabalho para ele. Então, assim, são 2 casos em que, se o cara, por exemplo, no primeiro, e tanto no primeiro quanto no segundo caso, se eles tivessem o conhecimento de Umbanda que nós temos, muito provavelmente eles fariam assim, cara, eu não tô bem, mas peraí, vai lá, faz o banho com a erva XYZ, toma aquele banho, você fortalece, e aí agora, peraí, agora eu vou ver se eu consigo lidar com isso sozinho ou se eu preciso de ajuda. Se eu preciso de ajuda, é assim, ó, eu vou fazer um ritual para mim assim, mas eu queria o teu apoio porque eu tô meio baqueado, e aí eu precisaria do teu apoio, pode ser? Entendeu a diferença do negócio? É eu chegar aqui pro Eduardo e falar, pô, Eduardo, eu vou fazer um ritual aqui em casa, vou queimar um caldeirão aqui, tem que fazer uma limpeza, vou explicar para você o que eu vou fazer. Vou fazer isso, mais isso, mais isso, por causa disso, disso, disso. Beleza? Eduardo fala, beleza, só que eu preciso da tua ajuda energética. Tu faz o apoio aí para mim, que eu vou fazer o ritual aqui. Vamos marcar um horário, tal, o negócio funciona. Por quê? Porque o Eduardo é mais forte? Ou porque. Não, porque talvez você esteja numa condição tal que não dá, cara. Tem hora que a mente cansa mesmo. A mente dá uma. E é uma coisa que eu falo, Roberto, de vez em quando, até quando alguém chega lá na minha casa. Ai, padrinho, eu não tô bem. E não sei o que, eu falo, você já fez um banimento? Não. Você já fez um banho de erva? Não. Você já firmou lá a força que te protege? A gente chama de anjo da guarda, mas eu explico que não é. Você já firmou? Não. Você já cuidou da quartinha que representa você e suas energias? Viu se está tudo bem? Trocou a água ali bonitinho? Não. Fala, ó, faz o seguinte, vai fazer tudo isso primeiro, depois você vem falar comigo. Aí daqui a pouco, eu fiz, nossa, tô bem melhor. Eu falo, então por que me encheu o saco? Você entendeu? Por quê? São coisas básicas. Ou de vez em quando a pessoa fala, eu fui fazer um banimento, eu fiquei pior ainda. Eu falei, qual banimento que você fez? Se a pessoa fez um banimento expansivo, beleza. Se ela fez um banimento espiral, dependendo do que ela fez para atrair tudo para dentro de um lugar, tipo um caldeirão, que é o que eu mais gosto de fazer, aí às vezes ela fica pior do que ela estava. Aí a pessoa, mas como assim? Eu falo, ó, primeiro, você vai fazer um banimento expansivo para expandir, expulsar o que está em volta e energia negativa de você, você vai expulsar, beleza, mas você vai expulsar de que espaço? Aí a pessoa, como assim? Você vai fazer um banimento espiral, você está criando uma espiral, você está puxando tudo para dentro do lugar. Mas se você puxa daqui, puxa o que vem daqui, que puxa o que vem daqui, vai fazendo em sequência. Aí a pessoa, não estou entendendo onde você quer chegar. Eu falo, delimita o espaço onde você vai trabalhar. Delimita o espaço onde você vai banir. Delimita o espaço onde você vai puxar energia negativa. Senão você tira da sua casa e puxa do vizinho. Eu vou expandir energia para limpar. Eu vou expandir até onde? Até o limite do planeta inteiro? Será que eu tenho potência mental para isso? Então, delimito o espaço. Eu falo, traço um círculo. Mas minha casa é quadrada. Eu falo, criatura, círculo é teórico. Eu já ouvi essa, Roberto. Eu falo, delimita o espaço. Quer saber qual é o espaço? Pensa nos muros da tua casa, do teu terreno. Esse é o teu círculo. Delimita o círculo, você faz o banimento ali dentro. Eu tô muito mal mesmo. Faz um círculo um pouquinho maior que o seu corpo e faz um banimento ali dentro. Aí depois desse banimento, toma um banho de erva. Aí depois você faz as suas firmezas, se você não consegue fazer mentalmente. Você vai ver que em mais de 99% das vezes você vai estar ótimo. Aí você Sabe como é que pode eu ir faço meu lá. círculo? Oi? Assim, acho que seria uma. Sabe como é que eu faço meu círculo? Acho que seria uma boa dica para você passar para o teu pessoal. Não sei se como é que você ensina para eles, né? Eu ensino assim. Como é que eu faço? Estou só eu sozinho.
Só eu. Eu vou fazer, como agora, por exemplo, que eu vou sair daqui e vou fazer o trabalho lá para o rapaz. Então, eu delimito um espaço visual, né? Eu vou precisar colocar uma mesa aqui, vou estar sentado aqui, porque eu estou cansado, não quero ficar em pé. Vou estar sentado aqui, uma mesa aqui, é isso aqui, beleza. Isso aqui dá mais ou menos o tamanho do meu braço? Dá. Então é esse tamanho aqui que eu vou fazer. O círculo é o tamanho do meu braço aqui, ó. Entendeu? Ou se eu tiver que fazer, sei lá, aqui eu estou num quarto aqui. Eu sei que lá da janela até nessa parede eu preciso cercar tudo. Então eu já traço o círculo visualizando, sabe? Mas na real mesmo é o tamanho do meu braço. É o meu braço aqui, ó. E aí de vez em quando a pessoa... Faz um círculo sendo você o centro e o tamanho do teu braço aqui sendo coisa, tu vê que tamanho que fica. Fica grandão, cara. Dá pra você colocar uma pessoa junto contigo. E aí ali dentro você está controlando o que está dentro. Você está fazendo um banimento, o espiral, você está tirando o quê? O que está dentro do círculo. Você, basicamente. Você está expandindo para jogar para fora, você está jogando toda a energia negativa. Você pode puxar para... Quer dizer, você diminui o seu nível de estresse mental tentando controlar desnecessariamente algo muito maior. Ou, às vezes, atraindo algo que não tem nada a ver com você. Às vezes, deixa o vizinho com as coisas dele lá. Ele não te pediu ajuda, você não tem que se meter na vida dele. Então, você tem que delimitar as coisas. Então, são coisas básicas, são processos básicos que a gente passa, mas você vê que na maioria dos casos, mesmo a pessoa muito tempo na magia, ela esquece. Sim. E aí ela fica mal e você fala, você já fez isso? Não. Você já fez aquilo? Não. Você já fez aquele outro? E aí, por que ela esquece? Não é porque ela é relapsa. É porque, às vezes, o nível de estresse mental das coisas cotidianas, mais processos mágicos incidindo em cima da mente da pessoa, faz com que ela não lembre o básico. E aí você vem. Aí, como é que você se salva disso? Ou alguém vem em seu socorro, ou você vai se salvar através de um processo de disciplina, onde você tem práticas determinadas que você executa em tempos periódicos, e essas práticas elas vão te manter sempre alerta. Você vai fazer, você não vai esquecer porque está programado. Na hora que você fizer, você vai, opa, tem alguma coisa errada. E aí, para quem é um bandista, fica mais fácil por quê? Porque você tem uma prática lá semanal ou quinzenal que você vai incorporar, se concentrar em incorporar um guia, e esse guia vai te dar um passo e falar, filho, tem problema aqui, filho, vai tomar banho tal, vai acender vela tal, vai fazer não sei o que tal. Agora, passa tudo pelo quê? Disciplina e disciplina mental. Exato. O Pedro está colocando aqui que ele, negócio do mental, que ele saiu de uma depressão por, entre aspas, por força dele mesmo, né? E aí que ele acordou num estalo, coisa e tal. Pedro, entende uma coisa, eu não estou falando que está errado. Eu só estou dizendo que se você tem uma ferramenta para você utilizar que vai facilitar o seu trabalho, por que não usar? Mas é ferramenta. Ontem no curso, eu comentei isso com o pessoal e o Pedro, ele manifestou a ideia de já não utilizar símbolos do reiki para não aprender a usar bengala. Até aí, beleza, tranquilo, não tem problema nenhum. Acho até louvável. Mas se você tem uma ferramenta e aprende a utilizar, por que não usar? Sabe? Então, assim, ele fala aqui que ele prefere o trabalho mental. Mas ele foi o único de ontem que teve coragem de fazer o que eu pedi para o pessoal fazer. Eu falei, faz o círculo. Faz o círculo com o chocorei para você sentir como é que é a vibração. Ele fez. Ele levantou, falou, Roberto, vou fazer aqui. Ele foi lá, botou o chocorei, fez o círculo em volta, e aí? E aí? Aí falou, cara, sente como se você tivesse preso. É porque a ideia é essa. A ideia é você construir algo que te proteja. Se for para construir alguma coisa que você não está sentindo nada, fica difícil você acreditar que a coisa está funcionando. Mas, viu, essa Roberto, é a vantagem de você. É o que eu falo até ali pro Pedro. Eu acho que ele está certíssimo em fazer mentalmente, mas deixa lá reservadinho, caso você precise. É igual a bengala. Eu gosto muito desse exemplo porque
Se você não vai ficar andando de bengala ou deixar de ir em algum lugar porque você não tem a bengala. Mas, vai que você sente uma dor na perna. Não seria bom ter a bengala para poder usar? Para você poder Sim, andar até onde você quer chegar? Então, claro. eu não digo, e eu acho que ele está certíssimo. Se você consegue fazer mentalmente, faça. É Vai até para dentro. um exercício mental excelente. Faça e veja os resultados. Tenha lá o seu diário mágico, anota o resultado. Aí você experimenta fazer com o elemento. Veja se com o elemento ficou melhor. Ah, ficou melhor com o elemento? Droga, minha mentalização não está tão boa. Então aperfeiçoa a sua mente para você ter o mesmo resultado. Só que pode ter um dia que você está tão esgotado mentalmente que você de repente está até com uma gripe e você não consegue. Ah, como aquele elemento vai ser bom para você usar, aquela ferramenta vai ser boa para você usar quando você não tiver 100%. Então, é bom você ter a erva. Eu tenho sempre o saquinho de erva aqui. Aí fala, é melhor erva natural seca. Eu falo, depende para quê? Para banho, geralmente eu prefiro erva fresca. Só que eu não tenho aqui condições de ficar mantendo um monte de erva fresca. Então eu tenho um arsenal de erva seca. Não é o melhor? Uhum. Não. Mas vai fazer o efeito, vai ser tão bom. E se eu não tenho, eu vou usar óleo essencial, igual o Roberto, vou botar no banheiro e vou usar aquilo e trazer para dentro da forma da aromaterapia. Quer dizer, Exato. E eu não usei se nem óleo essencial, não. Usei essência mesmo, essência química mesmo. Não foi óleo essência essencial, não. química. Eu usei, É, uso essência mesmo. eu não lembro quem Essência me de falou uma perfume. vez. Eu acho que foi o pai Roberto Angeli, da Umbanda. Aham. Ou foi a Débora Simões, eu não sei. De vez em quando assisto as lives deles. Ou foi até o Paulo Dogera, eu não lembro quem que foi. Um deles um dia estava falando, eu estava na hora do almoço, eu fui almoçar, eu liguei uma live aqui enquanto eu estava comendo. Ele falou Aham. uma coisa que eu interiorizei bastante.